O handebol começou a ganhar força em Maringá nos anos 70. Nomes como Teixeira, Diderot, Pancho, Junqueira, Facina, Betão, Tonico e tantos outros levaram o esporte a ser um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Porém, o tempo passou e com ele a boa época do handebol de Maringá. O time adulto, antes tão temido, foi aos poucos sendo esquecido e hoje já não participa mais da principal liga do país. Mas algo pode estar mudando. Vem por aí um centro de excelência para ajudar a desenvolver atletas de handebol na cidade, além de um projeto para que o time volte para a Liga Nacional. Pelo menos, esses são os planos. Conhecida por ser uma das melhores escolas do Brasil na revelação de atletas, somente na seleção brasileira são 5 maringaenses. Isso mesmo, 5 maringaenses. Tudo que Maringá não consegue é formar novamente um time forte para disputar a Liga Nacional. Por quê? Por que a cidade deixa tantos jogadores partirem para outras equipes? O que os jovens jogadores pensam na hora de tomar essa decisão de deixar a família, os amigos e a vida que levam em Maringá? O que é preciso para segurar esses jogadores e montar um time forte na cidade? Tudo sempre tem um início. Em Maringá, um projeto social leva o handebol para centenas de crianças, e esse é o nosso ponto de partida. No entanto, vamos deixar que as pessoas que fizeram e fazem parte dessa trajetória contem essa história. Seja bem-vindo ao mundo do handebol, seja bem-vindo a Maringá, uma cidade com quase 400 mil habitantes no interior do Paraná, um verdadeiro celeiro de atletas para o handebol nacional. Nós temos um projeto social muito grande, que chama Pro Handebol Social, são 18 núcleos em Maringá, em escolas públicas, estaduais e municipais, que é coordenado pelo Centro de Excelência, através do projeto, uma parceria da Unimed, Secretaria de Esporte, Associação e UEM. Eu acredito que Maringá sempre teve essa preocupação com a base e com a formação, mas no nível em que nós estamos hoje, com a intensidade, com a densidade de trabalho que nós estamos hoje, foi a partir de 2003, com a criação do Centro de Excelência Regional, onde nós pontuamos melhor todas as fases de formação para até se chegar, e não só chegar à condição de atleta, mas inclusive a fase posterior, a fase produtiva como atleta, vamos dizer assim. São em torno de 500 crianças em Maringá, de 8 a 12 anos. E nós estamos ampliando esse projeto aí, uma parceria também com a Secretaria de Assistência Social, buscando recursos no FIA. Tentamos aí para o ano que vem em torno de 700 crianças. E se Deus quiser, esse projeto vai trazer mais atletas para Maringá. Então, a partir de 2003, com a criação do Centro de Excelência, como um projeto institucional da universidade, envolvendo as parcerias com a Associação Maringaense de Handebol, a Secretaria Municipal de Esportes e patrocinadores, né? Além das escolas públicas, que para essa categoria de base é o aspecto bastante importante para nós, porque lá é que está a população. Tem que ser uma formação presença, né? De estar junto, de acompanhar e tal. E a gente sabe o quanto é difícil isso, porque muitas vezes você abraça, você sufoca. Se você solta, dá a entender que você não valoriza. Então, é importante isso. É bom, lógico é bom. Só que esse centro de excelência, ele vai ter reflexo se a estrutura do handebol estiver bem, ou estiver bem formalizada, bem estruturada, bem encaminhada. Entendeu? Porque é uma peça dentro de um todo. Se essa peça estiver caminhando bem, mas as outras não, provavelmente que essa peça ela venha a enferrujar, ela venha a não ser utilizada da maneira como deveria ser. Agora, sem dúvida que o esporte é uma ferramenta, é um instrumento importante para a formação dos jovens, né? E a cada dia mais eu percebo isso. Eu acredito agora com a construção do Centro de Excelência aqui na UEM, talvez a gente possa ter um espaço mais adequado, sistematizado, organizado e com disponibilidade para que todo o processo, né, de formação esteja disponível, as melhores instalações, os melhores equipamentos e as crianças, né, venham a ter aquelas condições mais adequadas que com certeza não é as que eu tinha há muito tempo atrás, né? E a gente tenta cuidar dessa molecada, dos jovens, naquilo que a gente tem oportunidade aqui, dessa forma, como se fosse mesmo um filho, um irmão, né, um amigo, né?
a gente não quer assumir sempre essa condição de mais experiente ou mais maduro ou mais velho, então a gente sempre fala de amigo, mas é de pai mesmo, é de quem, né, tá aí para cuidar, né? É o meu momento agora, meu e das pessoas que atuam junto à associação do Centro de Excelência fazer isso. Maringá é o grande celeiro. Maringá sempre vai ser o grande celeiro. Então Maringá eu acho que é realmente o grande celeiro, realmente a grande escola. Olha, todo lugar que eu passo, já tive contato com Pinheiros, que eu joguei lá, em Londrina, eu tenho contato com o pessoal da Metodista, por jogar junto, assim, treinar junto, em seleção. Todo mundo fala que Maringá é o grande celeiro, é o maior que tem no Brasil. Maringá acaba sendo um celeiro realmente, né? Nós temos a maior quantidade de jogadores formados, né, numa cidade, Maringá. Se você pegar levantar, fazer a relação, então nisso nós somos um celeiro. Alguns jogadores já foram jogar na Europa. Nós tínhamos o Wellington que jogou na Itália, o Tupã que estava jogando na Alemanha, né, que agora retornaram. A gente sempre ouve o termo Maringá celeiro de atletas. E daí você fala, vocês são um celeiro de atletas, mas todo mundo sai de lá, então tem que ter essas piadinhas. Mas em off, assim, dentro do grupo, a gente sempre põe essa piadinha assim de, cuidado, o pessoal de Maringá manda aqui a gente fala assim, a nossa máfia aqui. E acho que vamos falar, desde 2003, os Jogos Pan-Americanos de 2003, sempre teve mais maringaense que outra cidade. Eu falo, é um grande celeiro. Tem atletas, tem professores, né, grandes professores que ensinam, que se dedicaram e se dedicam a formar atletas. Tem um trabalho social que hoje o Marcelo está fazendo como presidente da associação, a própria associação, né, representada pelo Marcelo. Eu acho que com o trabalho, com esse projeto que nós estamos agora no Ministério do Esporte, de captação de recursos junto a pessoas jurídicas, o Centro de Excelência na parte de laboratório dentro da UEM, né? Já conseguimos o ginásio do handebol, está quase pronto, eu acho que até o final do ano, um ginásio dentro da UEM, com recurso que a associação, junto com a parceria com a UEM, buscou no MEC, captação de recursos. Nós vamos ter mais qualidade, nós vamos ter mais recursos. En todos los países, siempre hay lugares que se especializan en el trabajo de base, ¿no? Se crean unas dinámicas, se crean unos profesores que están dedicados a trabalhar com gente jovem. A escola de handebol de Maringá é muito boa, é uma das melhores do Brasil, né? O time juvenil, júnior, cadete, sempre tem resultado positivo no Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, essas coisas. Então, acho que isso que é o diferencial de Maringá, né? Eu faço parte de uma geração que começou em 78 a jogar. Desde lá, dessa época aí, nós começamos a ter vários jogadores integrando a seleção brasileira. Em 78 nós tínhamos aí o primeiro convocado, foi o Diderot, 76. Aí em 78 começou Teixeira, Bicudo. Aí uma geração mais nova aí, vindo com o Tunico, Léo, Alexandre, Tupã. E aí vem agora com o Henrique, o Tuiuiu, o Emerson. Então Maringá sempre se formou grandes atletas. Por causa de quê? Por causa da escola que teve em Maringá. Maringá foi uma das primeiras a praticar o handebol de alta performance, né? E sempre nós tivemos, até 90, 95, atletas dentro de Maringá que não saíam para jogar. Entonces, ellos son jugadores ahora mismo importantes para el equipo nacional y son modelos para jugadores que puedan venir en el futuro, ¿no? Yo acho que Maringá, la Confederação e o handebol em geral tem muito que agradecer a Maringá, o trabalho que fazem normalmente. Maringá sempre teve muita característica de formar muitos atletas, né? Principalmente a categoria de base é muito forte na cidade. A gente tem vários moleques aí que surgem e que chegam à seleção brasileira devido a esse trabalho. Gratificante, você vê na seleção, você está rodeado de 4, 5 amigos, né, que são jogadores que estão aí há 10, 20 anos aí juntos, né? Leo e Tupã são os dois jogadores mais experimentados que llevan muitos anos demostrando que são dos melhores do país. Os jogadores como Wellington, como Teixeira, são jogadores com muito potencial. Teixeira é um jogador del qual esperamos muita coisa. No caso de Luis, o goleiro também é um jogador com muito potencial por seu tamanho, é um goleiro diferente de Mike e Marcão. Isso aí é bastante gratificante. Isso aí também mostra que, pela quantidade de jogador aqui,
é uma comprovação, um reconhecimento do nosso trabalho de qualidade. Não do meu trabalho em si, né, de todo esse trabalho, de toda essa estrutura de formação dos professores nas escolas, do infantil, do cadete, do juvenil e fechando com o adulto, que é onde eu trabalho. O município não tem nada de ajudar esporte de alto nível. Falta, vamos falar grosso modo, dinheiro. Por que Londrina consegue ter um time na Liga Nacional e Maringá não? Que além de investir em espécie, tem uma bolsa de estudo, dá um apoio logístico muito grande para a equipe, né? Não saia daí, daqui a pouco voltamos. Estrutura, dinheiro, um bom projeto ou até mesmo boa vontade. O que realmente falta para Maringá ter um time na Liga Nacional? E por que Londrina, uma cidade tão próxima a Maringá, consegue manter uma equipe? Qual o segredo e a principal diferença entre os dois lugares? Por que os jogadores estão saindo tão cedo da cidade? As respostas você confere agora. Olha, eu vou te falar assim, eu vendo de fora, não sei o que acontece lá dentro, porque faz tempo que eu não estou em Maringá. Mas assim, parece que o problema é uma coisa, é fora das quadras, de repente seria, falta, vamos falar grosso modo, dinheiro. Eu acredito que falta investimento, falta patrocinador, falta estrutura física para o handball. Onde se tem dinheiro, você consegue construir uma coisa muito rápida, né? Se tiver dinheiro, você pode trabalhar isso, você pode contratar gente profissional que vai construir um negócio que vai acelerar isso. O recurso que nós temos ficaria muito destinado a uma categoria só. Mas se você pegar ver, Maringá é a única, a Unimed em Maringá, é a única que participa de todas as categorias no Brasil, desde do juvenil até o adulto, em todas as categorias, no masculino e feminino. Eu sempre parti do seguinte, que a questão precisa de patrocínio. Eu sempre tive em mente o seguinte, que a questão municipal, de ajuda do município, é para o esporte social, que eu digo, né? O município não tem nada de ajudar esporte de alto nível. Então, por exemplo, a prefeitura, através da Secretaria de Esportes, é a principal mantenedora. Ela oferece alguma estrutura tal, de treinamento, oferece um pouco de transporte e faz um repasse de recurso financeiro que é o maior de todos os parceiros. O município tem que cuidar da base, tem que cuidar da piscina lá, do centro comunitário lá, do bairro X, né? É uma questão social da coisa. Quando se parte para a questão de alto nível, aí vem a que a gente chama as empresas, patrocínio diferenciado que isso daí. Bem, na realidade, esse repasse efetuado para as associações pela Prefeitura Municipal de Maringá, o entendimento, não para o esporte de rendimento de alto nível, mas sim para a formação de atletas, para o trabalho na base, até os Jogos da Juventude. Mas isso também acaba viabilizando com que a equipe que disputa em alto nível também possa participar junto nesse repasse. Então, tipo assim, eu posso falar da Prefeitura, não é o suficiente. Eu seria injusto em falar que, ou falta, ou as pessoas, eu acredito que elas tenham boa vontade, mas cada um se limita dentro da sua instância em buscar aumentar essas coisas. A Prefeitura deve repassar aproximadamente R$220 mil por ano para o handebol. É um valor significativo, não é? Isso é feito através de um plano de aplicação daquilo que irá acontecer no ano. Através desse plano de aplicação, existe uma comissão que avalia o trabalho que está sendo realizado. Aqui a Fundação de Esporte, ela nos apoia bastante, né? Ela tem uma forma de trabalhar que é feito tipo uma licitação, né, no início do ano, então você entra com um projeto, eles destinam um valor X para cada modalidade. Então o handebol tem um valor tal, aí você tem que entrar e concorrer a isso. Só que você tem que dar 100% de contrapartida. Então vamos supor, se o município entra com 250 mil na modalidade, nós temos que ter 250 mil em dinheiro, não é em ginásio, em quadra ou em logística, não, tem que ser em cash.
Então nós temos que assinar, o patrocinador assina um documento de que ele vai honrar esse compromisso. Então todo mês, vamos supor, vai dar 20 mil por mês. Então a fundação deposita 10 numa conta convênio e nós depositamos 10 mil reais. O que acontece? Eles fizeram um projeto muito bom e a cidade acolheu muito bem esse projeto. Toda vez que Londrina sai em rede nacional, é bom para todos os empresários, é bom para a rede hoteleira, é bom para o comércio, é bom para todo mundo, porque a cidade está sendo vista, isso atrai pessoas para a cidade. Nos eventos também vem muita gente de fora assistir jogos da região, do Paraná, do interior de São Paulo, e isso acaba sendo, assim, de forma mercadológica e um turismo de evento atrativo para a cidade. O que mais chama a atenção é os empresários, mas para um empresário ter o seu retorno, tem que ter visibilidade. Então, se tem retorno, se tem visibilidade. Se tem visibilidade, tem retorno. Hoje nós temos a Fundação de Esportes, que é o patrocinador, né, do município. Nós temos a Unopar, que é o patrocinador master, que além de investir em espécie, tem em bolsa de estudo, dá um apoio logístico muito grande para a equipe, né? Então a universidade hoje ela tem um retorno muito grande em relação a isso. Nós temos a Sercontel, que é a telefonia local nossa, que também é patrocinador. E tem os parceiros, que é restaurante, academia, né, é patrocinador de material esportivo, né, Carilu. Então, todos esses outros parceiros, eles acabam nos ajudando bastante. O problema é que o handebol ele fica vinculado muito ao poder público, às nuances que ocorrem em nível de prefeitura municipal. Tá? E quando o poder público é o que gestiona, o que fornece recursos, isso oscila dependendo da pessoa que está gestionando esse sistema. Então o handebol ele não tem uma força própria para que ele possa se mover. E a prefeitura tem por obrigação, não é, trabalhar o esporte, que isso é fundamental na vida de cada um de nós. Mas na formação de pessoas, na formação de atletas, até a base. O esporte de excelência, o lógico disso é a iniciativa privada manter, como acontece em outros lugares. Maringá é uma ótima escola, tem profissionais de melhor gabarito para formar um atleta. Só que chega no momento que esse garoto, por pressões da própria família, por pressões da própria sociedade e dele também, ele precisa alçar voo. E quando esse garoto se destaca, vem uma equipe com poder econômico maior, com uma estrutura maior, com uma instituição por trás e pega esse garoto e leva. Nós perdemos esses jogadores para outros centros, né? Londrina, São Paulo e assim por diante. Então isso aí você acaba mantendo uma equipe competitiva. Eu acho que assim, pela ter pouca estrutura, mesmo como de patrocínio, que a Unimed é uma grande patrocinadora nossa, mas o dinheiro que ela dá não dá só para os atletas, porque nós temos uma base de escolinha e fica meio difícil manter os atletas, porque outras equipes mais fortes chegam com mais de custo e levam nossos atletas, por isso que não se torna um time competitivo. O que acontece? Maringá não tinha e não tem uma instituição pública, particular, onde você consegue também, além do recurso, chamar a atenção dos atletas para ter um curso superior, que muitos estão procurando. Então o que acontece? Maringá, além de não ter o poder aquisitivo de uma instituição particular que dá o respaldo financeiro, também não conseguimos oferecer um curso superior sem se passar para o vestibular. Então se você dá uma bolsa de estudo aqui, ela fica. Até porque a família dela aqui, às vezes já tem namorado ou namorada, né, ser masculino ou feminino, é mais cômodo. Se você pegar as 4 equipes de ponta do Brasil hoje, nós vamos ter Metodista e São Bernardo, uma faculdade. Paulista com o Pinheiros. A Unifio agora no Unopar, né, em Londrina. E nós temos também São Caetano, que é o IMES, né? Hoje a universidade é um grande parceiro. Então a Unopar para nós ela é um parceiro excelente para a cidade. Isso é reconhecido pela comunidade toda, né? Haja visto aqui que as 2 universidades que são concorrentes são as 2 que mais investem no esporte em Londrina, né? Nenhuma empresa investe, eu acho que nem 1/3 do que essas 2 universidades investem no esporte. Eu propus que essas equipes que pegassem esses atletas pagassem um pedágio.
Eu achava justo, até por causa dos profissionais que trabalham com esses atletas, né? Então, até frustrante. O profissional vem, trabalha. Quando você é atleta, está pronto, vem alguém, pega pronto e leva. E eu me sinto até meio que triste por isso, entendeu? Fico triste porque a categoria que poderia estar bem assim, que é a minha categoria, que é adulto, quando o pessoal chega, acaba a categoria júnior, eles ou param ou saem daqui, outros clubes pegam. Fundamentalmente, o que Londrina tem que nós não temos. Londrina tem jogadores de Maringá. Londrina tem jogadores do Nordeste. Londrina tem jogador de Santa Catarina. Se você pegar os jogadores de Maringá, nós não temos jogadores de fora. Grandes clubes de futebol não são formados por jogadores da casa. Você pega a NBA e tem jogadores de vários países, né? Poucos jogadores são formados dentro daquele clube. No handebol não é diferente. A gente tem um projeto, que o nosso projeto é diferente da maioria dos outros projetos. Nós temos todas as categorias. Nós temos o masculino, nós temos o feminino. Então, nós canalizamos o nosso recurso, ele é diluído em tudo isso aí. Enquanto Londrina, por exemplo, só tem o masculino e a equipe principal. Então, ele joga todo o recurso ali. Então nós jogamos todo o nosso recurso diluído em várias categorias. Nós não conseguimos fazer uma equipe adulta porque vai todo mundo embora, né? Agora a equipe júnior, juvenil, tal, sempre estamos aí entre as melhores do Brasil. Entendeu? Então não existe a sequência e não existe uma política para proteger isso daí, né? Então você pega Londrina, não tem nada, as pessoas jogam o que tem. Londrina não tem. Ele pega, todo ano pega, eles não têm uma escola, eles pegam. Quem é bom aqui? Aqui, é esse, outro ali, vai lá, junta e joga. É igual Londrina, a gente reclama muito porque se os atletas adultos estão machucados, não tem time júnior nem juvenil para suprir esses atletas, né? E Maringá já é diferente. Maringá tem esses atletas júnior, juvenil, mas não tem o pessoal adulto. Você pegar Londrina só participa no masculino adulto. Você pegar Pinheiros, só participa no masculino, no júnior e no adulto. Metodista, júnior e adulto. Não, nossa base é muito forte hoje. Hoje nós temos um trabalho muito grande de base, né? Nós estamos há 13 anos, então você demora. Nos últimos anos nós temos ficado aí sempre entre os primeiros nos campeonatos estaduais, categoria de base. O grande problema nosso aqui é o seguinte, nós temos hoje uma base muito boa, né? Só que o que acontece? Nós não temos um júnior forte e não temos dinheiro para manter esse júnior. Então o que acontece? Nós temos um adulto muito forte, um adulto profissional que consome muito dinheiro. E um trabalho de base razoável que eu acredito que bom, um trabalho bom de base. Aí o garoto com 17, 18 anos, ele saiu da base. Para ele entrar nesse time adulto é muito difícil. Até alguns que se destacam, nós colocamos eles para treinar. Só que o que acontece? O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar apenas uma bolsa de estudo. Nós não temos como pagar o adulto e pagar o atleta júnior até ele chegar a ser um adulto. Se nós fizermos isso, nós não vamos ter o adulto forte. Então o recurso que nós temos hoje, nós entendemos que é mais honesto com esse recurso que é do município, que a maioria é do município de Maringá, você manter na base. Qual que é a lei de incentivo? Jogos da Juventude e Jogos Abertos. Então se nós pegássemos todo o recurso nosso e destinássemos somente a categoria principal masculino, até teria uma equipe para ficar em quarto, disputar o terceiro lugar. Mas e o trabalho de base? Mas não adianta ficar investindo só na base, porque de geração em geração não vai aparecer um monte de jogador, vai aparecer dois, três no máximo de cada uma. Mas na hora que chegam aqui tem que ter uma estrutura de gente mais experiente, de gente mais rodada, com maior capacidade para não chegar na equipe principal, a responsabilidade cair na costa de moleque. Todo jogador debe de tener unas fases de aprendizaje y unos procesos y unos métodos por los que tiene que pasar. Si tú aceleras, si tú haces a ese jugador muy joven y jugar en adulto antes de tiempo, pode criar problemas. Por um lado ajuda, porque o atleta fica maduro mais cedo, ele já começa a jogar mais forte com outros adultos antes, então isso é bom. Por outro lado é ruim porque muitas lesões, porque o atleta tem que jogar a categoria dele e jogar outra categoria. Lesões, eu vejo pelo Léo, é um atleta que jogou muito, era seleção desde juvenil, júnior, aqui por Maringá. Depois já começou a jogar muito cedo no adulto, também aqui em Maringá. Então
Hoje em dia é muito sobrecarregado, muitas lesões, e por esse lado atrapalha. Maringá sempre teve atleta na seleção adulta, já atletas olímpicos aqui, já foram para outros ciclos olímpicos, mas essa fase que teve aqui em Maringá é uma autoafirmação de que a cidade produz. E aí o que acontece? Você, quando tem um jogador que vai para a seleção brasileira, ele passa a ser mais caro. Então, de repente você tem que pagar R$1.000, R$2.000 que seja para ele permanecer em Maringá. Então, se nós pagarmos esse jogador, nós inviabilizando, né? Porque nós temos vários jogadores na seleção, né? Eu acho que é importante el distinguir, una cosa es el deporte de base, el deporte para todos y el deporte de salud, y otra cosa es la élite. En la élite tú tienes que trabajar de una forma que no es para toda la gente. Entonces el deportista de élite tiene que comprender que los sacrificios son mucho mayores y tiene que dedicar mucho más tiempo. Mas você joga enquanto você gosta, só que as pessoas vão ficando mais velhas e você tem que tomar decisões. Então, você vai praticar um esporte que consome, se você quiser jogar no nível alto, vai consumir muito do seu tempo e você não tem esse retorno, nem financeiro. Então, é muito complicado. E às vezes é assim, não é só a questão estrutural, tá? Às vezes é a família que cobra muito estudo e tal, né, e que investe no futuro dele, mas relacionado ao estudo, não a handball. A gente teve uma molecada agora que foi 4º lugar no Brasileiro e tem muita gente boa subindo aqui, mas agora estão saindo cada vez mais cedo, porque eles sabem que aqui não tem futuro. O atleta de handball, de uma maneira geral, ele precisa de uma questão econômica para sobreviver. Questões familiares, etc. Depois eu vou largar, porque não tem como conciliar, é muito difícil, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar em casa também, aí não tem como. Na fase da passagem do juvenil para o júnior, existe um gargalo na vida da pessoa, né? Você tem, o atleta, ele tem que fazer uma tomada de decisão muito importante na vida dele. Eu vou ser um atleta, eu vou ser um universitário, eu vou ser um trabalhador, eu vou ter uma vida pessoal fora. Quer dizer, são 4 fatores que pesam muito para ser tomada a decisão ao mesmo tempo. Que ele racionaliza e fala, pô, olho para o atleta de 25 anos, que é um atleta que ganha uma bolsa de 500 ou R$1.000. É isso que eu quero para mim? Ou eu vou largar o estudo e vou fazer um curso bom, ou eu vou largar o estudo, ou eu vou largar o handball e vou me inserir no mercado de trabalho, né? Qual que é a minha perspectiva? Quais são as condições familiares que vão me manter nessa condição? A maioria daqui tem que estudar, tem que trabalhar, tem que arrumar uma forma para poder sustentar, para poder ser alguém, porque não tem como. Você vai para uma seleção, mesmo assim, se você chegar na principal, só tem que ser muito bom, tem que ser o top para poder conseguir se manter de uma forma razoável, não é nem boa. Hoje em dia, são poucos os clubes que você pode ter assim, um parâmetro de que assim, um atleta de handball tem um bom salário. Um bom salário, muita gente pode pensar que um atleta de seleção brasileira, um bom salário seria comparado a um atleta de vôlei, um atleta de basquete, um atleta de futebol. Não, tá? O handball ainda está muito longe em relação a essa questão, em relação ao piso e ao teto salarial, você fica muito atrás ainda dos outros esportes. Em relação à nossa estrutura aqui, eu acho que o jogador que ele é talentoso e ele quer seguir no esporte, hoje ele tem plenas condições de se manter e até começar a sustentar a própria família dele, se quiser. Hoje um jogador de seleção brasileira, por exemplo, eles fizeram um contrato de 11 meses de R$3.000. Hoje em dia, os clubes que melhor pagam, assim, digamos, no handebol brasileiro, pagam em torno de R$4, R$5.000 para os atletas de elite, assim. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas em torno de R$5.000 por mês. Pô, a vida que a gente tem, cara, é muito boa. A gente consegue estudar, ganhar bolsa, ganhar um salário bom, entendeu? Você não vai ficar milionário com handebol, com certeza, aqui não. Mas você consegue viver bem, você consegue construir sua vida, você consegue comprar as coisas que você quer. Se essa é a dúvida que todo mundo tem, e eu acho que todo mundo tem essa dúvida,
Consegue muito bem, se você for um atleta de alto nível, consegue. Eu estou falando o que aconteceu no meu caso e que aconteceram com vários amigos meus que poderiam ter seguido a mesma carreira que eu tive e que acabaram desistindo por conta de ter que, após a faculdade, escolher entre a carreira de atleta e seguir na sua profissão. Então, por essa falta de recurso econômico, a maioria, 90%, acaba escolhendo seguir na profissão ao invés de seguir na carreira de handebol. Os que saíram são poucos perto dos que pararam. Poucos. Muitos pararam porque não tinha apoio da família, não tinha grana. Muitos pararam por isso. Eu acho que eu continuei porque não preciso mandar dinheiro para minha casa, porque meu pai apoia, entendeu? Mas tem gente que precisa mandar dinheiro para casa, precisa botar dinheiro em casa. Como é que faz? Você vai jogar handebol? Não vai jogar handebol. E eu acho que a molecada que está subindo tem que começar a olhar e falar, pô, ele joga handebol, ele, putz, tem um futuro, entendeu? Que ainda tem que ser trabalhado, né? Mas eu acho que a gente poderia acelerar mais essa profissionalização. Tá caminhando, mas poderia ser mais acelerado, eu acho. Então acho que falta essa estruturação, essa parte de você vem, trabalha, igual era na Europa. Eu tenho carteira assinada, eu tinha carteira assinada. Então, você vem, trabalha, você sai, você recebe seu salário, você paga suas contas, você faz o que você tem que fazer e é assim que funciona. Então, aqui não funciona assim. Eu jogo, daí eu tenho que sair, já tenho que ficar preocupado com outras coisas. Teve um Mundial agora da minha categoria, faz um mês. Do time que foi campeão pan-americano comigo ano passado, sobrou 4 atletas. O resto tudo parou para poder seguir alguma coisa, por causa de faculdade, de trabalho. Então, enquanto não tiver uma profissionalização do handebol no Brasil, não vai ter como subir. Conversando com o pessoal de Londrina, eles falam assim, eles não sabem por que Maringá não consegue ter um time forte adulto, ter um time competitivo para chegar nas finais da liga, porque tantos atletas que eles formam e não conseguem ter um time tão bom. Essa questão de Maringá que estão falando, Maringá tinha que estar na Liga Nacional pela equipe que tem, entendeu? Falta muita estrutura pra gente. Como vocês podem ver aqui, a gente treina na meia quadra. Aí, ainda mais que melhorou um pouco as condições do que era antigamente, que tinha mais dificuldade. Pelo menos agora a gente tá tendo academia, tá tendo espaço para treinar fisicamente. Aí nós temos esse problema de local de treino também, que é uma dificuldade. Porque o handebol também tem um diferencial, ele tem que treinar numa quadra 40x20, que é aquilo que é necessário, não é? Só que é um pouco distante e às vezes isso dificulta. Olhando o handebol, assim, hoje em dia com mais maturidade, agora que eu tenho mais experiência jogando fora de Maringá, em alguns jogos internacionais, eu vejo que a estrutura é muito diferente, comparando até com Londrina, que é um time mais próximo daqui, que é do Paraná também, comparando com os times de São Paulo. A mídia, eu acho que é a base de tudo, né? Se ocorrer aí essa divulgação básica, eu acho que já o pessoal vai presenciar o jogo, o pessoal vai apoiar o esporte, vai ter outros olhos. Então, acho que o papel, não digo que seria boa vontade, mas eu acho que a mídia poderia estar aí, ainda mais a mídia maringaense, onde Maringá sempre teve uma grande influência no handebol brasileiro, poderia abrir os olhos, porque é uma coisa que move a população de Maringá, se tiver uma divulgação. Essa dificuldade de estrutura acaba acarretando uma divisão aí dos maringaenses em outros clubes que poderiam estar todos reunidos dentro da cidade e formando um ótimo time. 5 atletas que estão aqui na seleção, fora os outros que não fazem parte da seleção, que estão em outros clubes de São Paulo, de Santa Catarina, que poderiam estar em Maringá e formando um ótimo grupo que jogaria para conquistar títulos em nível nacional. Pode ser que ganhe, pode ser que não sei, mas a chance seria grande. Todo mundo que saiu até hoje, que jogou fora, se estivesse jogando aqui, a chance de Maringá ganhar um campeonato Liga Nacional adulta era muito grande. Então eu fico triste por isso, né? Porque por não ter investimento e tem que sair daqui. O apoio da família, possíveis soluções, o futuro do handebol em Maringá. Então é muito sofrido, né? A distância é muito sofrida. E ainda, duras críticas à Confederação Brasileira de Handebol, você confere a seguir. O presidente da Confederação de Handebol é da minha época, até hoje, é de 1975. A
A importância da família na carreira de um jogador, a distância, os desafios para uma cidade que quer se firmar como potência do handebol nacional e as duras críticas à Confederação Brasileira de Handebol, você verá a partir de agora. Estou aqui, meu pai trabalha aqui com o handebol aqui em Maringá desde que eu nasci. E claro, numa família que tem 2 professores de educação física, quando não estavam fazendo atividade física na escola e tal, a gente estava em algum lugar fazendo ou brincando, ou jogando, fazendo alguma coisa. Ou indo ver, assistir alguma coisa. E acompanhamos eles desde pequeno, né? Todos eles tiveram uma formação muito próxima do futsal, que era a modalidade mais presente na escola. O Henrique, por exemplo, teve um momento ali, ele tinha uns 12 anos, que ele foi convidado para jogar futebol por uma equipe. Mas foi uma negativa pronta e sem mínimo de mudança de posição, né? Jamais deixaríamos isso, porque com 12 anos, 11 para 12 anos. E ele foi começar no handebol mais tarde, já tinha de 13 para 14 anos. Meu nome é Cida, meu filho é o Rick, da Seleção Brasileira de Handebol. Na verdade, eu trabalhava já na época, né? Levava o handebol e o emprego junto. E eu estava meio que parando de jogar já. Não parando de jogar, mas estava diminuindo a minha carga de treino, porque eu precisava trabalhar, né? Aí o Facina veio, conversou comigo e explicou as condições, que não tinha grana na época, não tinha verba para estar ajudando, mas começaram a me ajudar com dinheiro na época. Aí continuei treinando normal e tal, e quando terminou o ano eles fizeram uma proposta boa para mim, que era viável na época, né, para mim, entendeu? E foi que eu decidi continuar jogando. Minha família sempre apoiou minha decisão nos esportes, só que o mais importante de apoiar nas decisões é deixar a pessoa decidir. Então acho que eles sempre deixaram eu escolher o melhor caminho, sempre dando suporte, dando a base. Então aí fomos tentando trabalhar isso e conseguimos. Ele saiu num momento mais maduro e tal, mesmo assim não foi fácil, porque, lógico, o jovem tem uma relação de amigos, de convivência muito forte, e ele sentiu no começo. Aí depois ele foi estabilizando e tal, e a gente dando apoio, indo para lá, sempre fazendo viagens, ele vindo para cá. Eu saí de Maringá com 18 anos para jogar fora, não queria sair, sempre falava que se tivesse um time em Maringá, jogaria em Maringá, sem nenhuma dúvida. Aí joguei mais 2 anos aqui e acabei saindo. E acompanhar, porque aí fora as coisas são duras, né? Tem muito mais gente. Se você está empurrando, tem muito mais gente segurando. Se você está segurando, tem um monte que vai empurrar, né? Então é bastante difícil, a gente tem que estar sempre acompanhando. Uma vez, né, machucou, acho que a coluna, né? Eu aqui, ele lá, e depois ele nem me falou pra gente não ficar sofrendo. Eu fui saber depois. Eu sempre tive muito apoio em casa, minha mãe, meus pais, meus irmãos sempre acompanharam os jogos, porque sempre tem altos e baixos, então acho que a família e os amigos são muito importantes, né, quando você está por baixo, para de repente não deixar você desistir. E minha família tem uma grande parcela nessa escolha que eu tive, né, que foi ser atleta do handebol. Pensei assim comigo durante esse 1 ano que eu fiquei fora, 2013, pensei assim, o que eu quero hoje em dia para mim é quanto mais perto de Maringá, melhor. Jogando, né? Até trabalhando, eu penso assim. E por isso que eu escolhi Londrina para jogar, porque é muito próximo de Maringá, eu posso estar aqui direto, vendo minha família, meus amigos e tal. E eu penso em um dia voltar para Maringá. Não voltar para encerrar minha carreira, não. Quero voltar para ganhar título. Nossa, é meu sonho, porque deu a impressão que ficou uma parte da vida dele cortada com a família, né? Comigo, né? Nossa, às vezes, eu fico até meio depressiva com ele longe e tal, né? Ele já ficou muito tempo longe, a maioria do tempo sozinho, né? Dia das mães, dia dos pais, aniversário, sempre a gente passa longe. Então é muito sofrido, né? A distância é muito sofrida. Mas eu acho que eu não teria saído de Maringá. É óbvio, se um projeto bem feito, é lógico que minha preferência seria ficar perto da família, seria tá jogando na minha cidade, na cidade onde eu conheço todas as pessoas, meus amigos, todos estão presentes. E, pô, você tá num ginásio onde você joga para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você tem uma afinidade, seria muito melhor. Tem vários atletas de Maringá que
pensam da mesma forma que eu. Não é a culpa de Maringá, eu quero deixar claro, não é culpa dos dirigentes, não é culpa. É culpa da estrutura. As pessoas que estão por trás das câmeras, vamos falar assim, elas conseguem gerenciar, elas conseguem captar a renda, buscar patrocínio, colocar gente no ginásio. Falta vender o produto. Infelizmente, eu acho que nós temos muito a caminhar a respeito da estrutura. Tanto é que o presidente da Confederação de Handebol é da minha época, até hoje, é de 1975. Como pode? Desculpe, chama-se Manuel. A sede no Nordeste, não tenho nada contra o Nordeste, só que hoje o Nordeste não tem uma equipe na liga. Mas não tem jeito, é assim que o sistema está. Enquanto a confederação, que para mim é o pior órgão desse sistema todo, né, que é a confederação, né, e as pessoas que estão lá, que fazem esse sistema se manter há 30 anos ou há 40 anos, né, no mesmo modelo, eles não profissionalizaram o handebol. Falta uma visão maior da Confederação Brasileira de investir realmente aonde tem essa tradição no handebol brasileiro. E, sobretudo, criar uma estrutura de treino na qual puedan entrenar más y jugar más, buscar competición internacional y crear, como digo, una estructura en la cual estén entrenando todos los días, estén jugando de manera sistemática durante un tiempo, y el resto es paciencia, ¿no? En esto no hay milagros, es simplemente trabajar mucho y trabajar bien, y a partir de ahí jugar jogos importantes y competidos, y los resultados vendrán con tiempo. Aí que eu falo que falta uma pessoa boa, não uma pessoa que entenda de handebol, não precisa, igual na Alemanha. O cara que é o gerente de equipe, o cara não entende nada de handebol, não é a função dele é fazer a engrenagem funcionar. Então acho que falta essa pessoa. Existe uma frase de Victor Hugo que fala que o poder corrompe. Muito do tempo no poder corrompe muito mais. Quer dizer, muito tempo, desde 75 no poder, e não tem os resultados que deviam ter. Acredito que a gente não é mais amador, mas a gente está eu acho que a zona que a gente está é mais complicada ainda, porque se você é amador, você sabe que é amador, que você não vai esperar nada. Se você é profissional, você sabe que você tem tudo. Quando você está no meio, esse semi-profissionalismo, é muito complicado, porque você não sabe que condições que vão te dar. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, quando você espera que vai ter alguma coisa, vai ter o dinheiro, ou vai ter a quadra para treinar, não tem. A gente está passando por um processo muito grande, difícil também, de tentar se profissionalizar, tentar profissionalizar o esporte. Hoje eu vivo de handebol, eu vivo de jogar, eu sou um jogador de handebol hoje. Posso falar isso, mas que há algum tempo atrás, quem sabe alguns atletas não existia isso. Mas é uma batalha. Não podemos tratar como um amador mais o esporte. Eu saí, na verdade, não convivo mais para o handebol porque cansou, não tem mais. Você vê uma Liga Nacional com 7 equipes, não dá nem para você falar, você fica até envergonhado de falar isso daí. Entendeu? Nós teríamos que ter no mínimo um país desse aqui, 12 equipes de bom nível, competindo com igualdade, para que o handebol do país cresça. Na minha época, nós tínhamos umas 15 equipes competitivas. 15, para você ganhar um brasileiro, hoje você joga com 2, 3 equipes assim, de ponta. E fica muito difícil a gente manter os patrocinadores com pouca mídia, com pouca divulgação e poucas equipes jogando na Liga Nacional. Então a Confederação tem que repensar esse formato. Eles estão correndo atrás disso, mas infelizmente esse ano está muito ruim mesmo e complica a situação para todo mundo. Às vezes as pessoas veem Londrina sempre nas finais, é muito pesado o trabalho, é muito difícil para administrar, não é fácil conseguir esse dinheiro, dá muito trabalho. Nós acreditamos que o ano que vem, com essa proposta que a Confederação vem fazendo e nos garantiu que vai ser um formato diferente, será com 12 equipes, que nós voltamos a encher o ginásio novamente. A nossa vontade era que o handebol brasileiro fosse mais estruturado para que clubes grandes, forçassem clubes grandes a formar seus atletas. Não estou dizendo que não formem, mas é muito mais fácil
esperar um outro clube formar e ir lá e oferecer um dinheiro para o moleque e tirar ele de lá. E é cruel demais. Eu queria que Maringá fosse um time de ponta. Então, com essa estruturação, seria um ponto assim, a pensar que o clube grande teria que formar atleta e o clube que forma o atleta poderia ter ele até a sua categoria adulta. Eu tô aqui para jogar, para fazer meu papel e cada um eu acho que deveria ser assim. Uma ajuda de alguns projetos de empresas privadas ou até mesmo um apoio, uma política esportiva maior em relação à prefeitura, em relação a projetos no geral, tentar fazer um projeto bonitinho, um projeto que atraia as empresas privadas, principalmente, acho que seria o ideal. A diferença é essa, eu acho que tem que ter mais investimento, patrocinador, colaboradores para acabar melhorando isso, né? Para acabar melhorando até a categoria adulta aqui. O handball era uma boa modalidade para ser trabalhada aqui. Já deu muito crédito para a cidade. Também estamos trabalhando a iniciativa privada em grandes empresas em Maringá ou empresas estaduais para que possam aportar nesses recursos federais. Maringá sempre tem uma estrutura de cidade muito boa e poderia assim, melhorar essa parte esportiva aí, que o pessoal gosta de esporte. Que nem agora existe a possibilidade de que um projeto aprovado em nível federal possa fazer com que a equipe de handball possa fazer o retorno dos seus atletas e constituir uma grande equipe para que possa disputar a Liga Nacional. E esse, sem dúvida nenhuma, vai ser um fator de impacto. Durante um ano vai ter um impacto, então vai ser o tempo necessário para que a equipe volte a se consolidar como uma equipe de ponta. Estão com um projeto bom, parece, para o ano que vem, para iniciar o ano que vem. Pelo que eu fiquei sabendo, eu acredito que esse projeto tá certo e vai ter time ano que vem, eu acredito. Quando esses recursos desse projeto acabar, como vai ser? A gente volta ao retorno, quer dizer, é muito cíclico isso, né? Você não vê a longo prazo uma estrutura que possa se perpetuar e se garantir. Se a equipe vier, vou dar os parabéns, vou assistir, vou gostar de ver, mas eu não tenho garantia nenhuma que esse processo daqui a 10 anos ele tenha continuidade. E isso realmente é triste, né? Porque aquela criança que está vindo treinar aqui aos 12 anos de idade, ela sem dúvida nenhuma ela vai permanecer no esporte se ela vê que tem um espelho lá na frente que ela vai ter uma oportunidade aos 22. Senão eu já faria assim, vai escolher um curso melhor, né? Que você vai ser mais feliz na vida, né? Sim, mas eu acredito que esse projeto vem para ficar e se der certo eu pretendo voltar. Nossa, eu fico muito emocionada mesmo. É meu orgulho. Alguns passos já foram dados, mas alguns ainda precisam ser dados. Onde está sendo construído um centro de treinamento dentro da Universidade Estadual de Maringá, através do professor Teixeira, é uma coisa jurídica dentro do Departamento de Educação Física. E também nós vamos ter um projeto técnico que vai ter recurso que a gente acredita ser suficiente para segurar, trazer alguns, com certeza, e segurar aqueles que estão sendo formados aqui, que já começam a receber propostas para sair para outros locais. Maringá é um dos centros, históricamente, um dos centros bons de trabalho de base no handebol durante muitos anos. Muitas pessoas, muitos jogadores saíram daqui, jogaram internacionalmente, jogaram no equipo nacional e o clube na Liga Nacional foi sempre um clube importante, não? Eu acredito que aqui, assim, se montar um projeto muito bom, em no máximo 2 anos, está consolidado aqui em Maringá. Então eu acho que aqui tem como ser grande, só falta um pouquinho mais de investimento. Eu acho que o handebol está crescendo, o handebol vem numa mídia muito grande aí, vamos ter a Olimpíada aqui no Brasil e com certeza os projetos que nós estamos aprovando aí no MEC, de captação de recursos, vai dar um suporte maior para o handebol aqui na cidade de Maringá. Eu espero seguir carreira e tal, porque eu acho que eu tenho muito para crescer dentro do handebol.
lost and found you in the matrix of your dawning. I find you in blue. Now that you found me, no one's gonna get around me. I'm coming for you, coming for you, coming for you. Gonna get this all together. Coming for you, gonna get this all. Nothing I cannot do. There is nothing I wouldn't do for you. Coming for you, gonna get this all together. Coming for you, gonna get this all together. Coming for you, gonna get this all together. Tem um atleta aqui na seleção que eu não vou dizer o nome, lógico, em respeito a ele, que ele ficaria muito bravo comigo. Teve uma vez que a gente estava na churrascaria, né? Aí passou uma tábua de queijos, né? O garçom pegou e ofereceu. Qual que você quer aqui, o queijo mussarela ou o queijo coalho? Ele virou e falou, pode ser esse com alho mesmo. Na verdade não tinha equipamento, não tinha nada. O que era muito específico era a cola, hoje tem uma cola muito especial, a gente usa cola, pouca gente sabe, mas existe colas especiais. Então nós tínhamos um amigo, Boca, que pegava, eu acho que chama cola das irmãs dele, que faziam a depilação, roubava lá e fazia lá uma mistura lá e com isso a gente jogava. Me lembro uma vez que ele misturou a coisa, ficou muito forte a cola, que eu fui soltar a bola e eu não conseguia soltar a bola, porque ela ficou grudada. Teve de parar o jogo e limpar. Oh, God knows